Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, não é isso? Ainda falando sobre instruções, certo? Textos de instrução, que são aqueles textos que nos ensinam a fazer algo, tá bom? E nós vamos começar pela nossa ficha de atividades que ficou para casa, tá certo? Página 17. São duas fichazinhas que nós vamos corrigir, tá bom? Leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir. Mousse rápido de limão. Os ingredientes: uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, meio copo americano de suco de limão, sem água. Aqui são os ingredientes, vamos agora para o modo de preparo. Bata o leite condensado e o creme de leite no liquidificador. Acrescente o suco de limão aos poucos e continue a bater. Coloque a mistura em uma tigela e leve à geladeira. Deixe lá até ficar firme. De acordo com essas instruções aí, não é? É uma receita. De acordo com ela, nós vamos responder. Como se chama esse gênero de texto? Nós já estudamos bastante sobre isso aí, né? Ele se chama texto instrucional. Instrucional. Ou seja, é uma receita culinária. É uma receita culinária. Deixa eu de onde colocar aqui, certo? Texto instrucional, receita culinária. O que esse texto ensina a fazer? Nós vimos lá no início, né, que nos ensina a fazer um mousse, né? Mousse rápido de limão. Mousse rápido de limão. Deve ser uma delícia, não é, pessoal? Pronto. Questão 1 e 2 resolvida. Tenho certeza que vocês responderão assim. Terceira questão, em quantas partes o texto é dividido? Nós estudamos que esse tipo de texto receita, ele vem com duas partes, não é? Duas partes. Deixa eu de onde escrever o número 2 por extenso. Duas partes. Aí eu vou colocar uma setinha aqui, tá? Ó, duas partes. Quais são essas duas partes? Ingredientes e modo de fazer. Modo de fazer ou modo de preparo. Certo? Modo de preparo. Copie os verbos do modo de preparo que estão no imperativo. Então, tudo que manda fazer, certo? Por exemplo, deixa eu te apagar aqui também. No texto, voltando lá no texto lá da receita, nós temos aqui, ó, fazer ó, os verbos, ó, bata, acrescente, coloque, deixe, todos eles aqui são verbos do modo, certo? Imperativo. Então, bata, acrescente, coloque, leve e deixe. São os verbos no imperativo, certo? E que tal preparar com seus familiares essa receita culinária? Parece fácil, não? Acredito que sim. E uma delícia também. Quinta, pense numa receita fácil de fazer e que você tenha aprendido com seus familiares. Registre-a no espaço abaixo. Essa é uma atividade para ser feita com a família, tá certo? Você vai escrever aqui uma receita bem fácil de fazer. Coloque primeiro aqui em cima o título, né? Se é um bolo mole, se é um bolo de milho verde. Você vai escrever os ingredientes, né, o que você vai precisar para fazer e a quantidade certa e o modo de preparo, né? Lá embaixo tem modo de preparo.
Vocês vão escrever o modo de preparo, o modo de fazer, né? Primeiro coloque, certo? Então, junto com a sua família, eu acredito que você tenha desenvolvido essa atividade aí, tá certo? Vamos passar para a próxima ficha. Ficha 19, número 19 da página, tá? Ainda sobre textos de instrução, leia o texto e resolva as atividades propostas, de norte a sul. Quais são as iguarias típicas de cada região do Brasil? Aí nós temos a região sul, temos a região sudeste e centro-oeste. Vamos começar pela região sul. No Rio Grande do Sul, nada é mais tradicional do que o churrasco e um bom arroz carreteiro. O chimarrão, feito com erva mate, tomado em cuia, é uma marca registrada do gaúcho. A colonização italiana introduziu a produção de vinho, em especial na região da Serra Gaúcha, e o clima frio favoreceu o plantio das videiras. No Paraná é comum barreado, uma mistura de carnes preparada em panela de barro e acompanhada com farinha e mandioca e banana. Em Santa Catarina, as caldeiradas de peixe e de sobremesa, as tortas de maçã introduzidas pela imigração alemã. Vamos lá na região sudeste. Tutu de feijão, a feijoada, a linguiça, a carne de porco e as postas de peixe com pirão são encontradas em diversos estados da região. No Espírito Santo, sem dúvida, o prato carro-chefe é a muqueca capixaba, preparada em panela de barro, com vários tipos de peixe e frutos do mar. Em Minas Gerais, o que se destaca é a carne de porco, preparada de diversas formas. Quiabo e galinha também não faltam. E quem nunca comeu e se encantou pelos pães de queijo, doce de leite de fubá? Olha, o Rio de Janeiro contribui com um picadinho de carne com quiabo, o camarão com chuchu e uma bela feijoada. Em São Paulo, a culinária caipira se assemelha à de Minas, mas a colônia italiana introduziu a massa e a pizza. Os imigrantes japoneses contribuíram com os pastéis, que a cada esquina tem uma receita diferente e bem deliciosa. Já na região centro-oeste, esta culinária é altamente influenciada pela pecuária, uma das principais atividades econômicas do território. Os ciclos de imigração também trouxeram a culinária africana, portuguesa, italiana, síria e a fonte presença indígena trouxe as raízes para a mesa dessa região. Já o Mato Grosso, do Sul, teve influência na culinária latino-americana, principalmente nos ensopados de peixe. Outro fator determinante foi a proximidade com a região pantaneira, trazendo as carnes de caça e peixe típicos, como o pintado e o dourado. Talvez o prato que mais represente esta região seja o empadão goiano e o caldo de piranha. Então, vamos lá para as questões relacionadas ao texto que acabamos de ler, Então, o texto que você leu apresenta curiosidade a respeito das comidas típicas de cada região, mas também é um prato cheio de adjetivos pátrios, que são palavras usadas para caracterizar substantivos e fazem referência à origem de cada prato. Agora você já sabe o que são adjetivos pátrios. Responda as questões a seguir. Vamos sublinhar primeiro os adjetivos pátrios do texto que nós lemos para poder, completar a segunda questão. Vamos lá no texto novamente. Vamos sublinhar os adjetivos pátrios. Ou então só dizer, Adjetivos pátrios aqui, gaúcho, nós temos lá na região sul. Gaúcho, bem aqui tem italiana, gaúcha, certo? Bem abaixo nós temos, alemã, são os adjetivos pátrios. Capixaba, está bem aqui, Vão marcando aí, fazendo um círculozinho, circula, ou então passa o tracinho abaixo dessas palavras, certo? Gaúcha, italiana, gaúcha, alemã, capixaba. E mais à frente, nós temos também, novamente, a palavra italiana, que nós
não há necessidade da gente marcar novamente a palavra italiana. Japoneses, ok? Bem aqui nós temos, ó, japoneses. Mais outra, africana, portuguesa, italiana novamente, não é? E Síria, bem aqui tem Síria. Todas essas palavras são adjetivos pátrios. Agora vamos lá completar, de acordo com essas palavras que nós marcamos, ok? Complete as frases com adjetivos pátrios de acordo com as informações do texto lido. A muqueca capixaba, é só fazer a leitura novamente lá, né, que a gente sabe. Capixaba é um prato típico do Espírito Santo no sudeste do país. Picadinho de carne com quiabo é um prato carioca, lá do Rio de Janeiro, né? Carioca. As tortas de maçã estão muito presentes na culinária de Santa Catarina, mas vieram com a imigração alemã. Pão de queijo, doce de leite e bolo de fubá são iguarias mineiras. Os pastéis foram levados para São Paulo por imigrantes japoneses. O chimarrão feito com erva mate, servido numa cuia, é uma bebida quente típica gaúcha. Olha o acentozinho. Os ensopados de peixe têm influência da cultura latino-americana e hoje estão muito presentes nas mesas mato-grossenses. Grossenses, olha os dois S's. Há muitas pizzas e pratos à base de massa em São Paulo que vieram da culinária italiana. Vou colocar bem aqui, tá? Italiana. Pronto. Estão eis aqui, ó. Certo? As palavras que nós utilizamos para completar essas frases aí. Ok? Foi feito apenas uma correção e eu espero que vocês tenham acertado aí as questões. Tá bom? Vamos agora para o nosso livro, para a aula de hoje. Ainda falando sobre textos instrucionais, página 44 e 45. Instruções da receita. Vamos tentar registrar o modo de fazer desta receita. Para isso, use a lista de ingredientes dada e termine a receita descrevendo passo a passo. Nós temos aqui os ingredientes, né, as imagens dos ingredientes necessários e mais abaixo nós temos de forma escrita esses ingredientes, né? Cookie de doce de leite com avelã. Ingredientes: 10 biscoitos doce quebrado, um pote de doce de leite ou creme de avelã, chantilly pronto, um pacote pequeno de amendoins coloridos ou confete de chocolate. Então, são esses os ingredientes e a quantidade correta, tá bom? Agora, o modo de preparo não está feito. Quem é que vai fazer esse modo de preparo? Então, de acordo, né, com as ilustrações lá que nós vimos anteriormente, nós vamos pegar esses ingredientes e fazer o nosso modo de preparo. Está pedindo que a gente faça o que primeiro? Ó, nós temos 10 biscoitos doces quebrados e depois um pote de doce de leite ou creme de avelã. Então, está pedindo, vamos lá no misture. Vamos lá escrever. Misture os 10 biscoitos. Misture os 10 biscoitos doces quebrados com o doce de leite. Pronto. Eis aí a mistura, né? Misture os 10 biscoitos doces quebrados com o doce de leite. Agora vamos para a parte do ajeite, né? Ajeite. Vamos lá, o que é que a gente tem que ajeitar? Ajeitar
as forminhas, ajeite as forminhas e coloque para assar. Colocar, né, esses ingredientes dentro das forminhas e colocar para assar. Retire depois o outro passo. Depois que coloca para assar, o que é que nós vamos fazer? Retirar das forminhas, né? Retirar das forminhas, decorar com chantilly. Com chantilly, tem mais algumas coisas, amendoim, né, e confete de chocolate. Amendoim colorido e confete de chocolate. E sirva, né? Ok? Certo? Essa foi a nossa aula de hoje, né? Falamos sobre textos instrucionais, resolvemos algumas atividades e também corrigimos. E para casa, gente, vocês vão ter uma atividade também bem legal, que está nas fichas de atividade página 21 e página 22. Um bom trabalho e até a próxima aula.